Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do Palpiteiro Amador. Sou eu, meu nome é Laudelino Amaral de Oliveira Lima e eu vou continuar tentando trazer para vocês aqui algumas informações, alguns vídeos, algumas histórias, algumas coisas sobre fatos que não foram contados ou que foram esquecidos, né? Que eu sempre gosto de citar, gosto de comentar que hoje é mais importante às vezes você falar sobre o que nunca foi dito do que ficar repetindo o que sempre todo mundo diz, porque nessa história de não falar e não repetir, não lembrar as coisas que realmente tiveram valor na nossa história, no nosso país, até na própria história da humanidade, isso acaba se perdendo, né? Porque infelizmente cada ser humano que nasce tem que aprender tudo de novo. Então cabe a gente que guardou um pouquinho dessa história estar retransmitindo, né? Lembra daquela antiga tradição oral, antes da escrita, né? Que existia a tradição oral, onde as histórias eram passadas de pai para filho, ali na beira da fogueira. Então a gente está hoje aqui na nossa fogueira digital, né? Passando para frente, né? As histórias que têm que ser lembradas, né? E hoje eu vou trazer para vocês um caso que está dentro da história dos bombeiros do Brasil, mais especificamente dos bombeiros do Rio de Janeiro. É um fato que foi trágico, mas é um fato que está no calendário dos bombeiros, né? Onde 17 heróis dos bombeiros do Rio de Janeiro morreram instantaneamente e ao mesmo tempo, todos eles. E isso aconteceu lá atrás, no ano de 1954. Então, é uma história que tem que ser lembrada, porque eu vou lembrar aqui, é interessante de começar lembrando uma frase do grande pensador, filósofo, Edmund Burke. Ele dizia que todos nós somos inquilinos do nosso tempo, né? Nós vivemos sobre a obra de gigantes que nos precederam e também, como inquilinos, nós temos a responsabilidade de manter e melhorar tudo que está à nossa volta para as futuras gerações, claro que nos sucederão, né? É um compromisso de lealdade que a gente tem que ter para com o passado e o futuro da nossa espécie, né? Então, hoje, contando essa história dessa casa de gigante, que é o Corpo de Bombeiro, e ela tem o seu patrono, é Dom Pedro II, que é o maior dentre todos os brasileiros, né? Então, essa história dos bombeiros do Rio de Janeiro, ela também é uma homenagem a todos os bombeiros do país, né? Eles são parte de uma família, de uma mesma família, que é composta por um tipo diferente de ser humano, né? Há um mistério que abraça o espírito desses seres humanos que escolheram salvar outras pessoas como uma forma de profissão. Isso é muito raro, isso também é muito bonito. Então, nós vamos estar falando aqui sobre um drama que aconteceu na Ilha do Braço Forte, aí como está o título aí em cima, né? Então, só vou mudar aqui a imagem para vocês verem aqui um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Vamos seguindo aqui, ó. Vamos entrando aqui, ó. Mais para cima, a entrada da Boca da Barra aqui do Rio de Janeiro, ó. Baía do Guanabara. Isso é um canto com muita história do Brasil. Tem muita história aqui do Brasil. Muita, 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 muita. Eu vou fazer muito vídeo falando sobre isso, tá? Vamos aqui para o centro da cidade. A história começou aqui, né? Exatamente aqui no centro da cidade é onde começou a história. Então, era uma tarde lá de 6 de maio de 1954, né? E já se pressagiava algo de ruim no céu, porque as nuvens vindas ali do sul do Rio de Janeiro, elas estavam muito carregadas. Uma tempestade já castigava a cidade do Rio de Janeiro já há algumas horas, e o mar estava muito agitado. E muito agitado por quê? Isso aí eu consigo mostrar aqui para vocês. Porque dependendo da direção da ondulação, a ondulação não entra na Baía do Guanabara, tá? Ela passa lateralmente, né? Dependendo do sentido da ondulação,
né? Quem gosta do surf, windsurf, acompanha muito a ondulação, né? Aqui são as praias da Zona Oeste, Macumba, Prainha, Barra da Tijuca. Aí tem muitos praticantes de surf aqui, Copacabana. Então, dependendo da ondulação, ela não entra na Baía de Guanabara. Aqui, logo na entrada, você tem a Ilha da Laje, onde já teve ondas aqui de quase 10 metros de altura. Ondas gigantescas de entrada da Baía de Guanabara. Você pode procurar no Google aí. Procura aí, ondas na Baía de Guanabara, você vai ver as imagens impressionantes. Então, quando essa ondulação entra de frente aqui, toda a Baía de Guanabara fica bastante remexida. Isso foi determinante para o que nós vamos estar contando, tá? Então, aqui vamos voltando ali para o centro da cidade, tá? Aqui, ó, para cá, tá no meio da tela. Centro da cidade. O Rio de Brasil praticamente começou aqui. Desembarcou aqui Dom João VI, 1808. Mas vamos lá. Então, lá ele tinha um posto ali de bombeiro chamado Moraes Antas, né? Que fazia parte da primeira zona ali do marítimo ali do Rio de Janeiro, né? E estava tudo normal, tudo calmo, né? Embora estivesse chovendo bastante. Estava na unidade lá o Tenente Washington e todos os praças ali de prontidão, como é toda unidade militar, né? Todo mundo em serviço. Quando, por volta das 9 horas da noite, tocou lá o sinal de alarme, né? De alerta, aquela sirene lá do bombeiro, provavelmente receberam a ligação e o telefonista lá acionou a sirene. E o Major Gabriel da Silva Teres, que morava ali pertinho, tinha uma residência ali próxima, ele despertou com o barulho do toque, né? Correu lá para a unidade. E eles começaram a preparar todo o material para a partida, né? Para atender, porque era um atendimento de incêndio no mar, né? Não era em terra, era no mar. Então eles tiveram que gastar ali praticamente 1 hora preparando uma lancha inteira, todos os equipamentos, as mangueiras, tudo que podia ser utilizado, as bombas, que já fazem parte do barco. O barco de bombeiro geralmente tem aqueles jatos de água, né? Que puxa a própria água do mar e joga para apagar um incêndio. Então era uma ilha ali próxima da ilha de Paquetá. Vamos dar uma olhada aqui mais ou menos onde é que era a ocorrência. Então afastando aqui dentro da Baía de Guanabara, aqui a Ilha do Fundão, né, onde está a aqui a Ilha das Cobras. A Ilha do Fundão aqui onde está o UFRJ, a Ilha do Governador. Então aqui para dentro da Baía de Guanabara você tem a Ilha de Paquetá. E um pouco mais abaixo da Ilha de Paquetá você tem a Ilha do Braço Forte, que era o local da exata ocorrência do incêndio aqui nessa região aproximadamente onde estava ocorrendo o incêndio, né? Não é um lugar próximo, né? Se a gente fizer aqui a medição da distância, vamos fazer uma medição da distância aqui. Ó, eles saíram aqui do centro, curvinha aqui, passa ali pela ponte Rio-Niterói, que não existia na época, né? Vamos aumentando aqui, pegando uma linha reta, a gente vê que tem cerca de 13 quilômetros até o local, tá? Então, logo mais à frente a gente tem a Ilha de Paquetá. A Ilha de Paquetá, 16 quilômetros, tem um passeio que é feito aqui a partir da Praça 15, que sai uma barca para Paquetá, que é um passeio belíssimo, recomendo para todo mundo. Ela leva em torno de 50 minutos para chegar lá em Paquetá, ou seja, essa era uma viagem de aproximadamente 40 minutos. Só que eles não levaram 40 minutos. Eles saíram lá do cais Faroux, né? O Cais Faroux é toda essa região de cais aqui, é muito antiga. Isso aqui você tem aqui um chafariz do Mestre Valentim, frente ao prédio da Bolsa. O mar, na época, batia aqui embaixo do viaduto. Aqui nessa região já era o acesso ali pelo mar, já era por aqui, por essa região, né? Então, eles embarcaram aqui no Cais Faroux e começaram a proceder lá em direção à ilha do Braço Forte, né? E eles foram despreocupados, né? Era um socorro de rotina.
A embarcação continuava aquela marcha lenta, o mar muito agitado na Baía de Guanabara, né? E levaram cerca de 2 horas para chegar lá, né? E, infelizmente, assim, nenhum deles poderia supor que naquele translado ali lento, ali tentando vencer aquelas ondas do mar ali dentro da Bahia, eles estariam fazendo juntos a sua última viagem em direção à Ilha do Braço Forte, né? A lancha que eles estavam, uma lancha chamada Cunha Pires, né? E ao se aproximar lá da ilha, tinha uma outra lancha parada lá que era da guarda, tipo uma guarda marítima, que provavelmente foi quem tinha feito o alerta do incêndio, né? E perguntou ali rapidamente o que tinha naqueles depósitos que estavam pegando fogo. E a informação que eles receberam é que se tratava de um depósito de inflamáveis, né? E o incêndio não parecia de grandes proporções, porque cerca de um terço dos armazéns estavam pegando fogo e o outro saiu uma fumaça lá tranquila, né? Bom, o grande problema é que ali não era um depósito de inflamáveis, né? Ali era um depósito de explosivos, né? Então eles estavam ali, desembarcaram rapidamente, começaram a dispor todo o material de combate a incêndio em solo firme, terra firme ali, puxando mangueira, começando a preparar para levar água, né, em direção lá ao local do incêndio. O canhão de água da lancha não alcançava, né, se alcançasse, eles poderiam fazer o combate a partir do próprio mar, né? E você vê, o incêndio já vinha acontecendo desde as 9 horas da noite, quando eles receberam o alerta, né? Eles chegaram lá por volta da meia-noite, né? Levaram 3 horas entre o alerta e o desembarque lá, né? As condições do mar aumentaram a viagem deles em mais de 1 hora, né? Mas mesmo assim o fogo estava lá assim, bem tranquilo, devagar. Então parecia ser uma operação de rotina, né? À frente lá de todo mundo desceu o major, desceu o tenente, já começaram a comandar tudo, o pessoal já foi botando o pé em terra, alguns ainda estavam dentro da lancha, quando, assim, de repente, muito subitamente, né? Deixa eu voltar aqui na imagem da ilha, muito subitamente, aconteceu a explosão. E foi uma explosão, assim, não foi uma explosão pequena, uma explosão qualquer, né? Ela foi uma explosão tão grande, que ela foi ouvida em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, ali é o centro da explosão, né? Você tem relatos em todos os bairros do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, Xerém, Santa Cruz da Serra, inclusive houve no mesmo instante contato de autoridades em Teresópolis, a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, Teresópolis, e perguntando sobre o que havia acontecido, o que havia sido aquele som, aquele barulho de explosão. Veio de Teresópolis, né? Então, voltando aqui para a Ilha do Braço Forte, é uma ilha retangular, mais fácil de achar aqui no mapa. Então, houve aquela grande explosão e todos eles que estavam ali, ou embarcados ou em terra, eles foram jogados ao ar assim como se fossem folhas secas, né? Totalmente despedaçados diante da violência do choque. Foram 17 heróis mortos e, para vocês terem uma ideia, não encontraram nem o barco, nem a lancha, que não era pequena, era uma lancha grande que transportou todos os 17 mais todos os equipamentos. Não encontraram a lancha em si, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho algumas imagens aqui do incêndio, que foi feita essa gravura aqui da época, né? Uma fotografia mostrando aquele canto da ilha, perdeu completamente toda a vegetação, sumiu com a explosão, né? Todo mundo que estava aqui desembarcado, todo mundo praticamente desapareceu, os 17 ao mesmo tempo, né? Tem aqui uma outra imagem do combate já no dia seguinte, o fogo durou mais de 24 horas, e as notícias de jornal, né? Até dizendo ali, ó, que ainda não havia sido localizado nada da lancha, né?
E eles foram encontrando assim, infelizmente, né, pequenos pedaços de corpo, tal. Inclusive, por conta disso, todos os funerais tiveram que ser simbólicos, né? Aqui uma outra notícia do jornal, né, falando sobre a espantosa explosão. Você vê, é de 8 de maio de 54, aqui Jornal do Brasil. Teve um conjunto de feridos, pessoal que estava mais distante. E aqui uma breve lembrança, mas a gente vai mostrar melhor aí os nossos heróis, né? Então, uma breve lembrança de cada um deles com a ilha pegando fogo ao fundo, né? E isso vai ficar eternamente na história do Corpo de Bombeiros, porque nunca houve, né, nessa quase bicentenária casa, né? Nunca houve um episódio com tamanha dramaticidade, né? Heróis e vítimas ali no cumprimento do dever. A única coisa que a gente pode desejar, além de ter esse compromisso moral de ter essa lembrança, pedir que eles descansem em paz, né? Porque são gigantes, né? Como muitos outros que construíram esse presente em que a gente vive hoje, né? Como disse o Burke lá no início, nós somos inquilinos do nosso tempo, e sem essas pessoas, né? Sem os construtores do nosso país, o que seria da gente hoje? A rua que a gente anda aí não foi paga pela gente, ela não foi, a maioria não foi construída, foram gerações anteriores, né, que construíram o mundo em que a gente vive hoje. E a gente, quando chega aqui e recebe esse mundo, a gente tem um compromisso não só de manter, mas de entregar perfeitamente e melhor ainda para as futuras gerações, né? Um compromisso com o passado e com o futuro, né? Porque o conceito do Burke de sociedade envolvia os que já tinham ido embora, né? Os que já tinham falecido, os que já tinham passado por aqui e os que virão. Para ele, a sociedade era todo mundo junto, passado, presente e futuro, né? Corretíssima a avaliação dele, a análise dele sobre esse compromisso que a gente tem, né? Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha agora no homenagem que o jornal fez, que era o Jornal da Noite. Meu avô trabalhava nesse jornal, era chefe da gráfica, né? Então é uma honra aqui estar mostrando trabalho meu que certamente teve a mão do meu avô também, nessa homenagem aqui aos bombeiros. Então, vamos conhecer quem foram cada um deles, o nome, vamos ver o nome do pessoal. Talvez vocês tenham alguém que tenha parentesco próximo da família, sobrenome igual, parecido, e você pode mandar esse vídeo para ele. Olha, eu acho que tem um parente teu que é um herói do bombeiro, você sabia, conhecia, tal. Então vamos ver aqui. É o Orlando Xavier da Costa, né? O Antônio Pereira Brasil, sobrenome muito bonito. João Edson Vilela, Lino Pinto de Oliveira, o Edgar Barros de Lima, Júlio José Martins Rocha, Hugo César da Silva, Enéas João de Souza, né? Tomás da Silva Bucão, Manuel Jesus da Cruz, Epitácio Costa, Amâncio da Silva, né? Jorge dos Santos Santana, Walter Marino Cardoso, Jurandir Rosário, Cláudio de Souza e Mozart Nino Bacelar. Tá? Então fica aqui a nossa grande homenagem ao nosso corpo de bombeiros, a esses heróis que desapareceram instantaneamente nessa tragédia, né? E fica aqui, não percam eles de memória, de vista. Deveríamos ter escola com o nome de cada um deles, para que as crianças, quando perguntassem: tia, por que minha escola tem esse nome? Aí teria que repetir e explicar toda a história dos bombeiros, né? Que foram lá, e faz parte do trabalho dos bombeiros, ir em direção ao perigo, né? Sem se importar com o que está ali na frente. Quem já teve a oportunidade de ser atendido pelos bombeiros, ou num acidente de carro, ou num incêndio, seja o que for, uma pessoa que passou mal na rua, quando você escuta aquela sirene chegando, é aquele alívio que dá, o pessoal fala: sai da frente, vamos sair da frente que o bombeiro está chegando. Porque não é só o bombeiro que está chegando ali a medicina, está chegando ali a farmácia, chega com os medicamentos, chega a engenharia com os equipamentos que vai te ajudar a sair das ferragens, né? Chega aquela turma, aquele soldado todo capacitado e treinado para encarar aquele perigo, chega a sua logística, chega o seu transporte para o hospital, ou seja, chega ali um conjunto máximo
de possibilidades para a sua sobrevivência, né? Então são os verdadeiros anjos da nossa sociedade. Então não podemos deixar de homenagear sempre. E eu vou trazer outras histórias de bombeiros aqui para vocês. Eu já tenho 2 guardadas. E eu peço também que, se você souber de alguma, manda para mim. Pode mandar aí pelo canal, manda um comentário que eu faço a pesquisa. E vale muito a pena a gente lembrar não só os heróis do nosso país, da nossa pátria, mas todos aqueles que perderam a sua vida no cumprimento da sua missão. É um compromisso assim, sem tamanho igual, das pessoas que entregam aquilo que elas têm de mais valioso para salvar outras pessoas, tá? Então fica aqui a nossa homenagem ao Corpo de Bombeiros e a esses heróis valorosos. Muitos deles estão aí cumprindo seu dever todos os dias, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, porque quando você curte o vídeo, ele ganha relevância, né, e alcança mais pessoas, tá? Assine o canal também. Eu aqui no canal Palpiteiro Amador, eu vou estar sempre tentando trazer aquilo que ainda não foi contado, aquilo que ainda não foi dito, tá? Uma ou outro insight, uma análise que eu posso achar que seja relevante para o contexto. E fico aberto aí a sugestões, tá bom? Então tá, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Fique com Deus.